O Senhor vai trabalhar hoje de uma maneira diferente. Mas eu quero antes agradecer pelo convite, agradecer ao irmão Marquinhos que me convidou. Muito obrigada, que Deus o abençoe. Ao pastor da igreja, a todos os obreiros. Quero confessar a vocês que eu conheço o irmão Marquinhos mais ou menos desde 2004, de um ponto de pregação. Eu era muito tímida naquela época, então eu ia lá para louvar. Mas se eu pudesse, eu louvava assim, ó, de costas. Eu ficava meio de lado, né? Então é assim, o Senhor tem os seus meios, né, de trabalhar entre nós. A irmã Salete, uma bênção. A irmã Salete, eu olho para ela e penso, essa irmã é do círculo de oração, né? Porque ela esteve à frente ali, dirigindo o círculo de oração, e era uma bênção chegar ali. Nós estávamos orando e a irmã Salete, então, passava e colocava a mão sobre nós e abençoando uma a uma. Quanto aquilo foi importante na nossa vida, né? Então, me lembro até hoje, irmã, eu acho que ali em 2014, mais ou menos, né? Trago um abraço para a irmã Ana Cristina, né? Eu estava ali num atendimento e aí chegou então a irmã Neuza, que é dirigente do Círculo de Oração do Nova Brasília, e me disse assim, manda um abraço para a irmã Ana Cristina. Eu falei, pode deixar que será dado. Aí depois já vi a irmã Irenita, aí encontrei com a irmã Bertolina, que pregou ontem no culto da tarde, né? Aquela palavra era para mim, tá, irmã? Né? Foi lá para levar a palavra ali para me alimentar, a filha, o genro. Aí de repente olho, vejo o Oscar, vejo a Silvana, né? A outra irmã também que congregou ali. Eu pensei, meu Deus, eu estou em casa. E de repente o irmão aqui, ó, o irmão Leonardo. Me lembrei do irmão Leonardo ontem, irmão, né? O Senhor usou o irmão Leonardo há alguns anos lá na igreja ali do lado do terminal do Itaú, né? Nas mãos de Deus. E a promessa está se cumprindo, irmão. Deus é Deus de promessa. Eu cheguei aqui e eu ouvi o irmão Marquinhos falando em promessa. E aí depois o irmão que ministrou disse assim, ó, qual é o teu propósito? O que é que você veio fazer aqui? E algo me chamou a atenção quando ele falou assim, ó, conhecer mais de Deus. E nós precisamos conhecer mais de Deus para que o Senhor possa cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E essa palavra hoje aqui é uma palavra de instrução. O Senhor é o nosso general de guerra e Ele está à frente das minhas e das suas batalhas. E Ele vai dar instrução e Ele vai nos ensinar. E é uma palavra de direção, é uma palavra diretiva. O Senhor colocou essa palavra no meu coração porque Ele quer falar de pertinho com alguém que está aqui nesta noite. Então abra o seu coração para que o seu coração seja solo fértil, porque o Senhor tem uma semente, e essa semente é a palavra do Senhor, e essa semente está sendo lançada, e ela vai ser lançada, mas você precisa abrir o seu coração para que essa semente venha entrar e venha germinar. E a irmã cantou aqui falando assim, tem vida aí? Tem vida aí? Tem. Esta palavra é para você que pensa que não tem mais jeito. Esta palavra é para você que pensa que acabou. Mas eu quero te dizer que há um processo, que há um propósito. E Deus é aquele que está no controle do tempo. Então tem jeito sim. E o título da palavra é exatamente o seguinte: tudo que está em descanso, breve crescerá abundantemente. Você pode receber essa palavra? Tudo que está em descanso, breve crescerá abundantemente. Tem que ter ousadia, tem que ter comunhão, tem que ter negócio com Deus para poder receber essa palavra aqui, porque ela tem direção. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor é perfeito na sua palavra. O Senhor, Ele usa muitas vezes parábolas para falar conosco. Mas o que é a parábola, irmã Ana Mara? A parábola é uma comparação com coisas naturais, com coisas daqui, para que nós possamos entender as coisas espirituais. Evangelho segundo Marcos,
capítulo 4, versículo 26 até o 29 eu vou ler. Fala sobre a parábola da semente. E diz assim na minha versão: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Amém. Glórias a Deus. A igreja pode tomar assento. Veja, nós temos um momento aqui onde o próprio Senhor Jesus, quem falou essa palavra foi Jesus, o nosso mestre. Foi ele que contou essa parábola. E ele estava ali no ministério dele, lá na Galileia. Assim como você tem um ministério, irmão, assim como cada um de nós temos um ministério, e é desafiador, né, pastor? É um desafio, é dia após dia. E aqui o Senhor, então, ele utiliza a semente, que é algo natural, que é algo material, que é algo que todos nós conhecemos. E olha aí a inerrância da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva. Em Hebreus diz que a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela vai continuar sendo a palavra do Senhor. E ela é atual. E ela é verdadeira. Ela serviu lá atrás para aquele povo. Há mais de 2000 anos esta palavra foi proferida pelo próprio Senhor Jesus. E agora, 2022, novamente nós estamos nos apropriando desta palavra. Porque o Senhor quer ensinar, porque o Senhor quer abrir o nosso entendimento. Então vai rasgando, vai abrindo o seu coração aí. Não olha para mim, que eu diminua, mas que a palavra do Senhor se torne grande no seu coração. Que Ele possa fazer morada para você entender. Sabe o que é isso aqui? O Senhor começa a falar de reino. O reino de quem? Dos céus. De quem que é o reino? É dele. Glória a Deus. Quem é soberano e absoluto lá? É o Senhor. Quando fala em reino, a gente pensa em rei. Então, quando o Senhor reina, Ele quer explicar aqui como é que funciona. Porque às vezes nós pensamos que é do nosso jeito. Eu mesma ontem achei que seria tudo do meu jeito. Coloquei uma roupa bonita, né, irmã? A irmã viu minha roupa. E falei, vou pro culto da tarde. De repente, caiu o temporal. Entrou água na minha kitnet. Encheu de água. Eu não tinha pano para pôr na porta. Tive que pegar toalha de banho, roupa de cama e fui enchendo. E a irmã, a dirigente do culto, dizia assim para mim, irmã, você vem ou não vem? Não tem pregador. Mas tinha a irmã Bertolina. Cheguei lá, precisava ouvir aquela palavra. Saí de lá. Tinha que ir na delegacia de polícia para ver uma inauguração de uma obra. Peguei o Uber. O Uber foi para o lugar errado. Fui parar em outro lugar no Aventureiro. Não sabia nem onde eu estava. Eu falei, zera tudo, vamos de novo. Acabou a gasolina do Uber. É, Jesus. Acabou. E aí, eu olhei, tinha que estar 5 horas. Já era 5h20. Saí do Nova Brasília, era 4h15, 4h20. Chamei outro Uber. E eu vi 2 minutos, o homem não vinha. 1 minuto, o homem não vinha. E eu vi que o carro estava circulando ali, né? Faz um movimento ali no visor do celular. Eu falei, ele vai, ele não vem. Falei, Senhor, o que está acontecendo, Pai? Misericórdia. Eu estou aqui, está marcando que eu estou a 900 metros do lugar. Estou de salto, né? Porque eu quis ir bonita, né? Quis ser o que eu não queria. Eu quis ser o que eu não sou, mais alta, né? Aí eu orei e falei, Senhor, se o Senhor não quer que eu chegue, eu não vou. Eu desisto. Mas se é da sua vontade, então amém, Pai. Tem mistério, tá? Tem mistério com aquilo que o Senhor te usou para falar lá no passado. Aí, de repente, chega o homem, o do Uber, o rapaz todo tatuado. Ele olhou para mim assim, ó, eu não vim, hein? Eu só vim porque Jesus mandou.
Ô glória, é de Deus, porque eu orei. Eu nem perguntei se ele era crente. Eu falei, é de Deus, porque eu orei, porque é assim. Não dei nem tempo dele falar nada. Ele já me deixou lá onde eu queria. Já fiz o que eu tinha que fazer. O que eu estou querendo dizer? Eu pensei numa coisa. Até hoje, pensei, vou botar uma saia longa, bonita, pastora. Vou me arrumar. Não deu nada certo. Vim do jeito que deu, né? Do jeito que o Senhor quis. Do jeito que o Senhor proveu. Porque o reino dos céus não é como nós pensamos. E aqui o Senhor faz uma comparação entre o reino dele e a semente, que é algo natural, que é algo que praticamente todo ser humano conhece, é algo palpável. Então a gente conhece, né? Eu que sou mais antiga, né? Eu sou lá do Paraná, tem gente do Paraná aqui, né? O irmão também tá cheio de paranaense aqui, ô glória! Eu sou pé vermelho, tá? Eu sou pé vermelho, né? O irmão é mineiro, né? Ele é mais de outro jeito, né? Mas nós conhecemos o que é trigo, né, irmão? Trigo, né? Trigo, semente de trigo, de soja, de feijão. E aqui está dizendo que esse homem, havia um homem que ele lançou a semente à terra. E o Senhor aqui não disse o nome do homem, não falou que ele era lavrador, não disse aonde ele morava, simplesmente disse que ele lançou uma semente. E a gente acaba concluindo então que ele era um lavrador. Só que ele acaba saindo da cena. E o que o Senhor começa a falar é da semente. E o Senhor disse que o homem dormiu, ele se deitou, depois o homem se levantou, aí veio o dia e veio a noite. E o que aconteceu com a semente? A semente germinou. Germinou e frutificou. E não foi dado àquele homem entender o processo. Não foi dado a ele saber como que aquilo aconteceu. Muitas vezes o Senhor trabalha na nossa vida de um jeito e não nos é dado saber, Silvana, por quê? Como? De que jeito? Como é que Ele vai fazer? E sabe por que não é dado aqui? Porque Ele é Rei, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele é absoluto e é do jeito que Ele quer e não do jeito que eu e você queremos. O que importa entender é que a semente que foi lançada, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai germinar. E eu quero dizer para você que aquilo que o Senhor te falou, que aquela semente que foi lançada lá, ela vai germinar e ela vai crescer, e vai crescer de uma forma abundante. Só que tem um detalhe, é do jeito do Senhor. E muitas vezes sem você ver com os teus olhos físicos, sem você perceber. Porque Ele é Deus e Ele tem o controle absoluto. No livro de Gênesis, lá no capítulo 1 da Bíblia, nos versículos 11 e no versículo 29, o Senhor fala em semente. Quando o Senhor fala da criação da terra, Ele fala da semente. Ele usou a semente. Ali não é dito que o Senhor fez tal e tal e tal e tal espécie. Não nos explica. Simplesmente diz que o Senhor criou a semente. Glória a Deus. E aquela semente que foi lançada há muitos milhões de anos, eu não sei quanto tempo, aquela semente ela tem perpetuado. Olha quantas árvores. Agora não dá para ver que está escuro. Mas vocês que moram aqui no bairro estão cansados de ver plantas, árvores frutíferas, flores, sementes. Sabe por quê? Porque foi a palavra do Senhor que foi lançada lá atrás, lá em Gênesis, no momento da criação, quando o Senhor, enquanto verbo, Ele deu a ordem e tudo foi criado. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a semente não tem falhado, ela não falhou. Ela continua aí, porque nós continuamos nos alimentando. E assim como o Senhor fez lá no passado, lá atrás, Ele quer fazer na minha e na sua vida. Mas tem um detalhe, não pode desistir. Não pode desistir. Tem que continuar, porque ainda há esperança. Aí você vai me dizer, mas eu estou sofrendo. Mas eu acho que não vai dar. Mas eu não tenho mais esperança. Mas quando a gente fala em sofrimento, a gente lembra de Jó. E lá em Jó, no capítulo 14, no versículo 7 e no 9,
O Senhor diz assim, ó, olha que lindo, né? Está escrito assim lá. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ou seja, ainda se a árvore for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Mas, irmã, como é que isso se dá? Eu não sei. Eu não sou bióloga. Eu não sei como é que se dá. Eu só sei que se dá. Gente, eu não entendo nada de ciência. Não tem a lei da gravidade, né? Que a maçã, ó, ele estava observando, a maçã caiu e ali ele então desenvolveu a lei. Eu acho que é isso. Eu só vou lhe dizer o seguinte: se fosse eu que estivesse lá, a maçã caiu, eu ia olhar, caiu porque estava madura. Porque eu não entendo. Mas Ele sabe todas as coisas. Ele é a própria sabedoria. Ele é amor, Ele é a justiça, Ele é a criação. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O que não pode acontecer é você ser fraco, é você ser covarde. Você tem que fazer como Josué. Você tem que ser muito forte. E você tem que ser corajoso. Josué tinha uma missão. E o Senhor não perguntou para ele se ele podia, se ele conseguia, se ele tinha forças. O Senhor simplesmente deu uma ordem: ser forte e corajoso. O que eu quero te dizer é que há esperança aí. E que eu tenho certeza que o Senhor te deu condições para você ser fortalecido na palavra. Porque se você entrou hoje aqui com com as mãos trêmulas e com os seus joelhos fracos, como está escrito lá em Isaías, eu quero te dizer que lá em Isaías 35 também está escrito que há um caminho aonde nem o louco vai errar. E esse caminho é o caminho que leva ao Senhor. Não tem erro, não tem como você errar. A gente sofre, irmã Bertolina, a gente sofre. A gente tem experiência, Ontem, lá na pregação, a irmã Bertolina falou da lixa 30. Aí à noite eu voltava com uma outra advogada lá que é pregadora, missionária. Eu falei, tem lixa 30. Ela, meu Deus, eu falei, a lixa é 30. Às vezes a lixa é 30. Meu Deus. O Senhor sabe como trabalhar. Mas o que tu tens que fazer é confiar. Você tem que abrir o seu coração. Tem desafio sim, tem dificuldade sim. Mas o Senhor te criou em toda a sua perfeição. O Senhor te criou com muito amor. E o Senhor te deu todas as condições para você vencer. Basta você acreditar. Basta você confiar. Tá difícil? O Senhor mandou andar 1 milha? Anda 2. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se dispõe a percorrer essa caminhada. É um desafio. Hebreus 12 fala que nós estamos numa corrida. E lá diz também que o Senhor nos açoita. Não pensa que é só chave de carro, não. Que é só imóvel, que é só dinheiro, que é só bênção, que é só alegria. O Senhor tem bênção, esse tipo de bênção. Mas a correção do Senhor também é uma bênção para nós. E Ele faz isso para nós porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos ensinar. Porque tem um caminho a ser percorrido. E lá nesse caminho, o Senhor nos exorta também lá em Hebreus, para nós olharmos somente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. É para olhar para Ele, não é para olhar para o problema, não é para olhar para a dificuldade, não é para olhar para o desafio, para o A ou para o B, para quem não sei quem que falou isso, falou aquilo, não importa. É o teu particular com Deus, é lá no teu quarto de combate, entrando no seu quarto, fechando a porta e rasgando o seu coração. E eu sei que às vezes nós não temos palavras para dizer ao Senhor lá no nosso quarto de combate. É ou não é? Muitas vezes é só chorando, muitas vezes é só gemendo, mas o Senhor recolhe as nossas lágrimas. O Senhor está ali. O Senhor chorou quando Ele soube da morte de Lázaro. O coração dele se moveu de íntima compaixão por muitos. Então eu creio que muitas vezes o Senhor está ali, o Espírito Santo está ali, gemendo, intercedendo por mim e por ti, porque muitas vezes não sabemos nem pedir.
ou não é? Mas a questão é que é uma promessa. E quem prometeu foi Deus. E Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Tampouco Ele é filho do homem para que venha se arrepender. Se Ele falou, está falado. E essa parábola aqui, ela não é tão difundida. Geralmente quando a gente fala em semente e fala em parábola, a gente lembra da parábola do semeador, onde foi semeada ali a semente. E é nesse mesmo capítulo 4 de Marcos. E lá no versículo 8, quando o Senhor Jesus ensina sobre essa outra parábola, que é a parábola da semeadura e da colheita, lá no 8, depois do Senhor falar sobre os 4 tipos de solo, aí ele fala do solo fértil. E ele diz assim, ó: outra, enfim, a semente, tá? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Que maravilha, né, pastor? Porque é uma semente, algo tão pequeno, algo que parece até às vezes desprezível, mas se cair em solo fértil, em boa terra, vai germinar e vai produzir numa proporção de 30. De um nasce 30, de um vem 60, de um vem 100. Então não desista, irmão. Deus te usa, Deus tem usado cada um de vocês aqui. Nós não sabemos o quanto está germinando, mas está germinando e está produzindo. E o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Mas a situação que me chama a atenção aqui naquela parábola que nós lemos é que a semente foi lançada. E o homem que lançou não ficou se preocupando aqui com a semente, se ia dar certo, se não ia dar certo. E olha só, nós temos uma sequência ali, uma longa frase condicional com 5 verbos de movimento, ali no versículo 29. Desculpa, começa no 27, que diz assim: dormisse, eu vou traduzir, tá? Vou trazer para o nosso tempo verbal. Dormiu, levantou, germinou, frutificou e cresceu. Percebe a sequência? Eu quero chegar aqui na seguinte explicação. Há um processo. Para tudo tem um processo. E a semente, ela passa por um processo de maturação. Eu queria muito, pastor, entender de biologia. Eu sou péssima em biologia, mas eu fiz uma cola aqui. Nesse processo de maturação, quem é bom de biologia vai lembrar lá das aulas. Tem a polinização, tem a fertilização, aí vem a semente. E essa semente, segundo os estudiosos, ela passa por um processo, ela passa por transformações. E ela passa por transformações morfológicas e fisiológicas. O que é isso? Ela passa por transformações no seu formato, no seu corpo. Quando fala aqui em morfológico e fisiológico, vem assim na minha mente um ai. Porque às vezes nesse processo, para nos levar até a vitória, nesse processo para que a gente possa ser árvore frondosa, para abrigar muitos, para servir de alimento, porque a semente pode ser comparada a várias coisas aqui, mas nesse processo, inclusive da nossa vitória que está sendo lá maturada, existe transformação. E às vezes essa transformação mexe com o nosso corpo, mexe com o nosso físico, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso psique e nos transforma. Sabe por quê? Porque é necessário transformar, porque é preciso transformar, porque é necessário mudança, é necessário transformação, porque no reino do céu não é de qualquer jeito, porque no reino do céu não é de qualquer forma, porque no reino dos céus é do jeito que Ele quer, porque Ele é o Criador, Ele é o dono da obra, foi Ele que fez a semente e foi Ele que prometeu. Então se sujeita à transformação, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor transformar, deixa o Senhor fazer do jeito que
Ele quiser. Tá doendo? Eu não sei. Eu nunca conversei com semente. Mas eu tenho certeza que quando você é semente, dói. Porque muitas vezes já doeu em mim. Mas eu também quero chamar a atenção do seguinte. Nesses verbos todos que nós falamos aqui, ó, que frutificou, que germinou, que cresceu e que deu fruto, a gente não ouve dizer que a semente murmurou. Alguém já viu semente falar, murmurar, chorar? Não. Semente é semente. Então, se você nessa noite é a semente, deixa o Senhor trabalhar, não murmura, não fala, fecha a boca. É difícil. Eu sou sanguínea e colérica. Pensa pra mim como é que é difícil. Aí você usa desculpa. Porque Pedro, queridos, Pedro era sanguíneo. Mas lá na 1 Pedro, a partir do capítulo 3, você vai ver a transformação. Transformação porque Deus queria usar mais e mais e mais. Então, muitas vezes nós temos que nos calar. Nós temos que nos sujeitar, porque o Senhor não se agrada de certos tipos de conversa. E muitas vezes somos nós mesmos que impedimos a promessa. Assim como aquele povo que saiu lá do Egito, que rodou. Eles não chegaram, parte deles não chegou, não conseguiu alcançar a promessa. O Senhor mandou 12 espias lá. Moisés, determinou que 12 fossem lá. Só 2 conseguiram entrar. Foram os que não murmuraram, foram os que deixaram o processo transformar a mente deles. Então deixa o processo que o Senhor está tendo aí na sua vida, esse processo de maturação, deixa o Senhor transformar a tua mente, deixa o Senhor transformar a sua vida. As regras que você usava lá fora no mundo, sabe aquelas regras? No teu braço forte não funcionam mais aqui. Não funcionam mais aqui. Não funcionam no reino dos céus. É tudo diferente. Olha que difícil. Dá um tapa numa face e oferece a outra. Gente, eu era criança e eu ouvia isso. Eu dizia, não, eu não consigo entender isso. Como não consegue entender? O pastor falou em trânsito. Muitas vezes a gente se flagra ali dirigindo, leva uma cortada, já quer xingar. Não, abençoa. Vai abençoado, Deus abençoe, Senhor, trabalha lá naquela vida, você não sabe os porquês. Então, deixa o Senhor trabalhar. E aqui, a gente vê então, essa situação, aonde o Senhor trabalha a semente de várias formas. Mas eu não posso deixar de falar que a semente, na Bíblia, ela é considerada como a palavra. E aqui, nessas parábolas, a gente também tem que prestar atenção que Jesus era o semeador por excelência. E a semente é a palavra. Mas aqui, para tentar me expressar melhor, eu tentei colocar vocês como semente. Porque o Senhor, creio eu, que nos dá essa liberdade da gente entender a palavra dele sobre vários aspectos. Mas eu quero te dizer também que a semente, ela precisa do período de dormência, do período de maturação. Mas às vezes ela precisa passar por estresses. Aí tu vai me dizer, o que é isso? Como assim estresse? Falando aqui no púlpito, aqui em cima, de estresse. Esse estresse aí é um estresse físico, biológico, que as pessoas que, por exemplo, lá no Nordeste, no Norte do país, em alguns lugares, eles cultivam uva, Era inimaginável pra gente há alguns anos cultivo de uva. Eu sou sulista, tá? Eu nunca fui pro Norte nem pro Nordeste, então se eu estiver errando aqui a região, aqui me perdoe. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período de dormência, muitas sementes precisam de estímulos externos. E nas regiões secas, o estímulo externo é a água, é a chuva. E sabe aonde você encontra água, falando espiritualmente? Aqui, na casa do Senhor. Então esse negócio de servir a Deus lá em casa, esse negócio de não vir para o culto, esse negócio de só vir quando eu preciso, esse negócio de não vir para a escola bíblica dominical, esse negócio não funciona. A tua semente não vai passar pelo estresse que ela precisa. A tua semente não vai ser trabalhada. A tua semente não vai ter condições físicas de frutificar. Você que está impedindo a bênção. Mas tem semente
que precisa passar por outro tipo de estresse. Sabe o que é? O frio. É muito bom o frio quando você está num hotel, lá em Gramado, Canela, né? Tudo aquecido, né? Com calefação ambiente, né? Lareira, fundir, né? Aquela comida boa, né? E como é que é o frio quando você não está bem agasalhado? Como é que é? É difícil, né? Mas eu quero te dizer que é necessário frio para alguns tipos de semente. Elas precisam do frio. E eu não sei aqui lhes explicar biologicamente, mas isso vai fazer com que haja uma transformação na semente. Vocês já perceberam que antes da primavera nós temos o inverno? E o que acontece no inverno? As folhas, né, no outono já vão caindo. Quando chega o inverno, alguns tipos de planta, elas não têm mais nem folhas. Elas passam por um rigor. Depende da região do planeta onde elas estão. Tem lugar que chega a nevar. Muito rigoroso o frio. Mas quando termina o inverno, vem a primavera. E aí o que acontece? Tudo se torna florido novamente. A esperança é renovada. A esperança nasce de novo. Porque é Deus que está no comando de todas essas coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, diz também que Deus criou os luminares, os grandes astros. Deus criou os céus. Deus criou o sol e a lua. E Deus criou os grandes astros e as estrelas para fazer distinção entre dia e noite. Sabe o que eu estou querendo dizer? Foi Deus que criou todas as estações. Foi Deus que criou o inverno. Foi Deus que criou a primavera. Ele é o dono do tempo. Então ele conhece sobre o ciclo. Ele sabe tudo desse ciclo aí que você está passando. E depois do Senhor ter trabalhado, sabe o que ele fez lá em Gênesis 2:2? Ele descansou. Isso é princípio. Se o Senhor já diz que vai trabalhar na tua vida, se o Senhor está trabalhando, descansa. É princípio. É preciso descansar. Se o próprio Deus descansou, quem somos nós para não descansarmos, para não nos jogarmos, nos atirarmos no braço dele? Sabe criança? A criança que é amada pelo pai, aquela criança que se joga nos braços do pai. É isso que o Senhor espera de você nessa noite. Que você entenda que há um processo e que você precisa confiar e que você precisa descansar. E isso é urgente. O descanso aqui que o Senhor está preconizando é urgente. Se eu pudesse aqui, eu diria que é um mandado, mas eu prefiro dizer que é um princípio. O princípio do descanso. Porque se você não descansar, você corre o risco de não chegar lá na terra prometida. Você corre o risco de sucumbir. Você corre o risco dessa semente aí que foi lançada não frutificar, de não germinar, de não brotar. São tantos os processos, são tantos processos tão necessários. Eu não sei qual desses processos aí o Senhor falou contigo. Eu não sei em qual desses verbos o Senhor falou contigo. Que foi se foi sobre dormir, sobre o levantar, sobre o germinar, sobre o crescer, sobre o frutificar. Eu só sei que eu tenho certeza de uma coisa, que Deus falou com alguém aqui. De perto Deus falou. Porque Deus não me trouxe em vão. Porque Deus deu essa palavra e não foi fácil fazer a explanação dessa palavra, porque não era a palavra que eu, pessoa física, queria. Mas eu tenho certeza que é a palavra que Deus tem para alguém. Porque quando o irmão aqui falou hoje sobre propósito, ele falou sobre aprender. E você precisa aprender que há um processo. O Senhor quer te relembrar, o Senhor quer te conscientizar. E o Senhor está te tratando hoje, nessa noite aqui, com muito amor.
Ele quer tocar o seu coração de uma forma especial. E foi por isso que eu disse que Deus ia trabalhar de uma maneira diferente. Porque é através de instrução, porque é através de ensino. O Senhor está querendo que você aprenda que há um caminho. E que aqui, quando nós lemos o texto aqui, a parábola, ele começa falando sobre o reino de Deus. Entenda, reino de Deus, coisas espirituais. Mas o Senhor trabalha coisas naturais, a semente, coisas naturais, a nossa vida. Ah, irmã, mas nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então o Senhor está trabalhando aqui o teu espírito nessa noite. Mas o Senhor também quer que você entenda que há um trabalhar para o seu corpo físico e para o seu psique, para o seu lado psicológico, para as suas emoções, para a sua alma. Então tem que sair daí todo desânimo, toda desolação, toda semente que aparentemente está seca. Entenda, ao cheiro das águas, no trabalhar das águas que vem do trono do céu, do trono do Altíssimo, ela vai ter um despertamento. Então abre o teu coração. Por isso que eu falei de solo. O coração muitas vezes é o solo, não pode estar endurecido. Lá na tua casa, a gente não vai ter tempo aqui. Você pode ler esse capítulo primeiro todinho. Você vai ver que lá no começo o Senhor fala dos tipos de solo. E fala também do solo, aonde a semente, aqui então a semente enquanto palavra do Senhor foi lançada. E veio o pássaro e roubou a semente. E o Senhor Jesus explica depois que isso representa Satanás. Então quando você sair daqui essa noite, não deixa que essa semente seja roubada. Não deixa que essa promessa seja tirada da sua vida. Toma posse, creia. Toma posse do que, irmã? Da promessa. Tu tens promessa. Eu não sei o que foi que Deus prometeu, mas Ele é fiel para cumprir. E a promessa maior é a da salvação. Nós vamos todos morar no céu, amém? Nós queremos estar lá. Mas em Hebreus o Senhor também fala que muitas vezes Ele nos açoita. Por quê? Porque é a única maneira de nós participarmos daquele jantar maravilhoso, celestial, lá no reino dos céus, onde nós vamos estar lá partilhando daquele alimento maravilhoso. O Senhor tem isso. O Senhor tem o melhor para mim e para ti. E muitas vezes esse melhor não tem chegado nas nossas vidas porque nós estamos impedindo o processo da maturação. Muitas vezes a semente é lançada, a promessa, a palavra, e a maior promessa que nós temos é a Bíblia, é lançada, e aí a gente então endurece o nosso coração, o solo fica ruim, fica árido, fica pedregoso. Às vezes até cresce um pouquinho aqui a semente, como disse ali a palavra no capítulo 4, depois você lê na sua casa. Mas aí depois vem o sol forte. E aí no meio dos pedregulhos, que são os problemas, a planta morre. Mas que o Espírito Santo possa trabalhar de uma forma muito especial na sua vida, na sua mente nessa noite. Que você não venha perder mais nada daquilo que o Senhor tem para ti. Que você não venha permitir que o sol forte, as dificuldades da vida, venham a matar essa planta. Porque às vezes a semente germina, mas aí não tem sol suficiente. Então, há todo um processo. Há o processo da semente, há o processo da planta em si, porque a planta depois de germinada, a semente depois de germinada, a planta ela tem que crescer. Mas a planta também tem que dar frutos. Glória a Deus! Glória! E o Senhor tem te chamado, o Senhor tem te posto muitas vezes como árvore frondosa. Não é só para enfeite não, mas é para servir como sombra, como abrigo do Senhor, para que muitos possam se abrigar ali, através desses galhos tão frondosos. E eu sei que não foi fácil passar de semente a árvore. E a árvore, quando ela é frondosa, muitos querem cortar os galhos, muitos cobiçam os frutos, muitos jogam pedra. Mas é assim, o Senhor tem te dado e vai continuar te dando estratégia para você vencer um a um, para todos os gigantes caírem por terra, um a um. Todos esses gigantes têm que ser vencidos, e ele somente será vencido se você der total liberdade para o Espírito Santo.
Santo, você tem que ter fé, você tem que acreditar, ainda que você não entenda o processo. E muitas vezes o Senhor te diz, não importa o processo. Aqui, como aconteceu com esse homem, não entendeu como. Mas ali a gente viu também que quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Essa ceifa, ela pode ir lá para Apocalipse e a gente falar muita coisa sobre isso. Mas eu quero aqui dizer que essa ceifa aqui é colheita. E na Bíblia, quando a gente fala em colheita, é sinônimo de festa, é sinônimo de fartura, é sinônimo de muitos frutos, é sinônimo que de um se transformou em 30, de um se transformou em 60. É assim que o Senhor quer fazer na sua vida, a 30, a 60 e a 100. Mas tu precisa dar liberdade, você precisa ser semente e mergulhar nos reinos do céu. Não importa a dificuldade, não importa o que estão falando, não importa se você não está entendendo. Você não precisa entender, você precisa crer, porque Ele é fiel para cumprir. Quero dizer aqui também que para os casais, não é fácil ser casal, né? Coitado do meu marido, agora eu vou entregá-lo. Eu queria que ele estivesse pregando aqui, é uma bênção. Meu Deus, quando ele vai pregar na Barra do Sul, o pastor Beto, seu irmão lá, nosso pastor presidente lá, ele diz assim, tira o microfone do irmão Luiz, porque ele é pentecostal, ele pula e ele grita. Eu queria ser assim, mas eu não sou. Aí então, ele disse para mim, Ana, não posso ir. Mas por quê? Caiu o teto, caiu o forro. Eu falei para ele, deixa o forro de lado, vamos viver, vamos lá, vamos congregar com os irmãos, vamos festejar, porque é colheita, porque tem momento de colheita, tem momento de festa. E eu quero dizer para os casais aqui, se a tua mulher hoje, né, você falou para ela, caiu tudo, ela falou, não importa, vamos em frente, né? Aí depois queimou a luz do carro também, falei, vamos embora, né? Mas olha aqui, Cânticos 2, do 11 ao 13, diz assim, ó. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes. E as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Tá difícil o relacionamento? Tá difícil o casamento? O divórcio não é a solução. Porque quando a gente fala em semente, a gente fala em semeadura, a gente necessariamente colhe. A gente fala em colheita. Então cuidado com o que você está deixando crescer. Vai tirando as ervas daninhas. Vai tirando tudo aquilo que não é de Deus. Porque essa semente precisa germinar. Porque vai passar o inverno sim. E o tempo de cantar vai chegar na sua vida pelo poder de Deus. Para fechar, Isaías 61:11 diz assim, ó. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E isso inclui a nossa nação aqui, né? Vamos puxar para o nosso lado, né, pastor? A nação do Nova Aliança, né? Então o Senhor há de fazer justiça. Glória a Deus, aleluia. É isso, queridos. Aprender com as primaveras e deixar cortar para a gente se voltar inteiro no Senhor. É saber esperar, é saber descansar. Posso cantar um hino? Eu sou pardal. Meu marido já está falando, meu Deus, ela vai cantar. Eu não sou canarinho e ainda não tenho nem playback. Mas eu queria cantar um hino aqui. Quem souber, canta comigo. Porque eu queria ser bióloga, né? Não sei se é essa a especialidade para poder discorrer melhor sobre semente. Mas a única coisa que eu sei
é que Ele, o Senhor Deus, Ele não nasceu, ninguém jamais o criou, não teve nenhum engenheiro, nenhum arquiteto que assinou o projeto de Deus. Deus sempre existiu. Eu quero dizer que Ele é capaz. Eu vou cantar esse hino, então. Vamos nos colocar de pé? Enquanto eu canto, coloca a sua mão no seu coração e vai deixando todas as barreiras caírem por terra, tudo aquilo que tem impedido você de alcançar as promessas. O hino diz assim, o pastor está dizendo, pode vir aqui na frente quem quiser, porque eu vou estar louvando, depois eu vou pedir para os obreiros descerem e ministrarem sobre você que vier aqui na frente. Não tem vergonha, venha, venha, venha porque Deus quer te abençoar, venha porque Deus precisa trabalhar aí no solo, amém? Enquanto eu canto, venha até a frente. Esse hino diz assim, ó, Ele não nasceu e ninguém jamais o criou, seu projeto ninguém desenhou, seu poder ao mundo provou. Não consigo e nem posso explicar o infinito. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é Deus. Me reservo a admirar quem Ele é. Aleluia. Rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da